paz do Senhor Jesus, amados, que o Senhor, nosso Deus, possa nos abençoar cada vez mais e nós podemos passar por esses momentos que nós estamos passando, que é essa pandemia, e recebemos a vitória em nome de Jesus. Amados, eu quero deixar para os irmãos, nessa noite, uma palavra que se encontra no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Se encontra no capítulo 8, verso 23 em diante, que diz: Jesus acalma a tempestade, uma tempestade. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, nós podemos observar nessa passagem que Jesus ele entrou no barco com seus discípulos para passar para outra margem. E Jesus ele adormeceu. E sobreveio uma grande tempestade. E às vezes na nossa vida vem uma grande tempestade. Mas nós temos a certeza que o nosso barco não vai naufragar, porque Jesus está no barco. Mas os seus discípulos, eles ficaram com medo, temerosos, e foram despertar o mestre, dizendo que eles estavam perecendo. E acordaram Jesus, dizendo: não vejo que nós estamos perecendo? E Jesus vira para eles e diz: homens de pouca fé. Por que pouca fé? Aqueles homens, eles estavam com Jesus, eles caminhavam com Jesus, estavam aprendendo do reino de Deus aqui na terra. Jesus estava ensinando a eles, mas eles não sabiam quem era Jesus. Nós podemos observar isso nos 3 evangelhos, de Mateus, Marcos e Lucas, quando eles dizem: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nos 3 evangelhos eles falam a mesma coisa. Ou seja, eles eram discípulos de Jesus, estavam aprendendo com Jesus, mas não sabiam que Jesus fazia milagres. Não sabia que Jesus tinha o poder do milagre na mão, de repreender o vento, repreender o mar e tornar-se bonança na vida deles. Às vezes nós achamos que Deus nos esqueceu. Não, amados, Deus não nos esqueceu. Deus espera de mim e de você que nós colocamos a nossa fé em ação, para que através da fé nós possamos testemunhar os milagres de Deus na nossa vida. Se nós formos lá em Gênesis, na formação do homem, Deus vira para Jesus e para o Espírito Santo e diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por quê? Nós somos a coroa de Deus, a coroa da criação, que nós somos feitos em imagem de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, em espírito. E em João, ele vai nos dizer que é preciso que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque se nós adorarmos em espírito e em verdade, nós estamos adorando a quem nos criou, a quem nos fez, a quem nos formou. Então, meus amados irmãos, Jesus, quando ele passou aqui nessa terra, ele nos ensinou
porque já era chegado o reino dos céus. É para que eu e você pudéssemos divulgar que o reino dos céus já está aqui na terra. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, em espírito, é sinal que nós somos corpo, espírito e alma vivente. Por que corpo, espírito e alma vivente? Porque Deus formou o homem do pó da terra, soprou o seu espírito em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. E é esta alma vivente que raciocina, é essa alma vivente que sente dores, é essa alma vivente que tem fé, é essa alma vivente que prega a palavra do Senhor. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que Jesus ele pergunta para os seus discípulos: que dizem os homens, quem sou eu? Se nós olharmos em Mateus 16, que diz a confissão de Pedro: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: um João Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhe vós que dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo, do Deus vivo. E Jesus respondeu-lhe e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então nós vemos que até então os discípulos não sabiam. E quando Jesus torna o primeiro milagre, nós encontramos em João, que ele transforma a água em vinho, nós começamos a ver o agir de Deus na vida de Jesus. Deus fazendo milagres em cima de milagres através de Jesus. Aí seus discípulos começam a entender e a conhecer quem era Jesus. E Jesus quer fazer milagre na minha e na sua vida. Jesus quer que eu e você sejamos portadores da sua palavra. Porque nós realmente temos que ter uma intimidade com Ele. Os seus discípulos pensavam que tinham, que conheciam Jesus, mas eles o chamavam de mestre. Porque Jesus estava ensinando o que era o reino de Deus aqui na terra. E hoje, meus amados irmãos, nós olhamos e vemos que quando Jesus acalma a tempestade, é porque ele estava no barco. E se você está passando por alguma tempestade, não fique aflito, não fique temeroso, porque Jesus está no teu barco. Jesus está no meu barco. Embora essa pandemia que está aí tenha deixado muita gente aflita, muita gente preocupada, mas nós temos que somente crer que Jesus está no nosso barco. E se Ele está no nosso barco não vai naufragar. Porque Ele vai acalmar a tempestade. O mar vai se acalmar. E a bonança virá sobre a minha e a sua vida. Tudo isso aí vai passar, meus amados irmãos. E isso que está acontecendo, isso vai passar. Porque Deus está no controle de tudo. Foi necessário que viesse essa pandemia para que o homem se chegasse mais a Deus. Para que o homem buscasse mais se conhecer melhor. E saber que só Deus tem um direito sobre a vida e a morte.
mas é através de mim e de você que tudo vai se resolver. Orando, jejuando e pregando a palavra. Aqueles discípulos que estavam no barco, eles temeram pelas suas vidas. Mas Jesus, que estava no barco, sabia que o barco não ia naufragar. Por isso Jesus, ele recostou a sua cabeça e descansou, para testar a fé daqueles homens. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus já sabia que a tempestade viria. Mas ele deixou que tudo acontecesse para que fosse colocado em prática a fé daqueles homens. Mas como eles se atemozaram, Jesus diz para eles: homens de pouca fé. Se você realmente tem fé que Deus pode transformar a sua vida, pode acalmar a tempestade que está vindo em direção ao teu barco, coloque a tua fé em ação. Que somente através da fé é que nós vamos ser vitoriosos, somente através da fé é que nós vamos entender que existe um Deus que faz milagres acontecer na minha e na sua vida. Fique com essa palavra e creia somente que Deus opera milagres ainda, e você vai ver o milagre acontecer na sua vida, na vida dos seus familiares, dos seus amigos, na vida daqueles que você intercede, para que Deus opere verdadeiramente um grande milagre. Fique na paz e que Deus nos abençoe. Amém.